Oi para todo mundo, quase no finalzinho do curso, aqui uma aula muito importante sobre a contracepção de emergência, que é aquela contracepção que não deve ser usada sempre, mas que a gente corre e usa em casos de emergência, né? Exatamente quando a mulher usa um método errado, uma camisinha que arrebenta, percebeu ali que esqueceu vários dias da pílula e aí teve relação desprotegida, usa DIU, usa Mirena, o DIU saiu do lugar e teve a relação sem ver, na hora que viu o DIU estava ali na cama, para essas situações de emergência. Lembrar sempre, primeiro slide da aula, que essa é uma aula informativa, não substitui uma consulta médica, eu não me responsabilizo por vocês usarem método sem consulta. Beleza, primeira coisa, quando que a gente usa pílula de emergência? Após relação desprotegida, claro, após estupro, né, em casos de violência sexual em que o abusador não usou camisinha, ou que a paciente não usa Mirena, Implanon, não estava em uso correto de anticoncepcionais, aí a gente tem que usar a pílula de emergência. Esse negócio do abusador usar camisinha, isso está em todos os manuais, viu, gente? Aqui, infelizmente, nem todo abusador é na rua, né? Muito abusador está dentro de casa, muito estupro acontece na própria família, então é um assunto muito triste. Mas nesses casos, correr, usar a pílula de emergência ou algum outro método de emergência para não engravidar. E após os incorretos de métodos anticoncepcionais. Obviamente, vocês já aprenderam cada método aqui, viu em cada situação que a gente precisa usar. Então, esquecimento de pílulas por muitas horas, né? 2 dias esquecendo as pílulas combinadas, ou mais de 24 horas na pílula de progesterona, quando os DIUs estão fora do lugar, quando atrasa demais as injeções, quando sai o anel mais de 3 horas, quando descola o adesivo, enfim, cada um tem seu pormenor, e aí vocês já estão craques nesse assunto. Quais as opções que nós temos de métodos de emergência? Então, a primeira, pílulas de emergência, né? Pílula do dia seguinte, que é a mais falada aí, né? São as pílulas de levonorgestrel. O DIU de cobre é um método que pode ser usado como emergência, ele é muito eficaz. E o DIU Mirena, com um pontinho de interrogação, que tivemos um estudo mostrando que ele pode funcionar, mas aí nós vamos falar um pouquinho dele mais pra frente. Então, primeiro, sobre pílulas de emergência, a gente tem 2 formas de usar. O primeiro que eu acho muito importante de explicar para vocês é o método do USP. O que é o método do USP? É o seguinte: ele pegou pílulas combinadas, as pílulas com 2 hormônios, para fazer disso uma pílula de emergência. Então a gente usa sempre pílulas com 2 hormônios e um desses 2 hormônios tem que ser levonorgestrel. Ah, Lúcio, mas por que você vai ensinar isso sendo que existe a pílula do dia seguinte, né? A pílula com um hormônio só? Porque, gente, vira e mexe, o governo fala que vai proibir pílula de emergência. Vai que você está num lugar que não tem pílula de emergência. Com as pílulas normais, com as pílulas combinadas, a gente consegue fazer um método validado, estudado e muito eficaz como um método de emergência. Então, um dos 2 hormônios tem que ser levonorgestrel. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, Neovilar, que é uma pílula que a gente não usa mais como anticoncepcional, porque a taxa de hormônio é muito alta, mas justamente por ter a taxa de hormônio alta, ela tem 50 de etilneoestradiol e 250 de levonorgestrel. A gente precisa de 500 de levonorgestrel de manhã e 500 de levonorgestrel à noite. Então, nesse caso, 2 comprimidinhos de manhã, 2 comprimidinhos à noite. Pronto, tá feito a pílula de emergência com uma pílula normal. Eu aposto que vocês não sabiam disso. Uma outra pílula que é muito usada, né, no Brasil, que tem até no serviço público, é o ciclo 21. Se você for olhar o ciclo 21, ele tem 150 microgramas de levonorgestrel. Então, a gente vai usar 4 comprimidos de manhã, 4 comprimidos à noite. Aí vira uma pílula de emergência. E aqui, como última opção, o Level, que é a pílula que tem só 100 microgramas de levonorgestrel. Então, a gente tem que fazer 5 pílulas de manhã e 5 pílulas à noite dessa marca aí, para a gente ter uma pílula de emergência. Beleza? Ou seja, a gente precisa de 500 microgramas de levonorgestrel de manhã e 500 à noite, é só fazer a conta. Menos eficaz do que a pílula da pílula do dia seguinte, vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Esse aqui só tem 75% de proteção. Por quê? Porque muita paciente não tolera, vomita muito, porque é muito estrogênio. Tá certo que a gente está querendo só o levonorgestrel, que é a progesterona, mas junto vem o estrogênio, né? Então dá muita gastrite, náusea, vômito, então pode ter muito efeito colateral. Então a gente só usa se for a única opção que a gente tem. Ou paciente muito carente, que não tem dinheiro para comprar a pílula do dia seguinte, a gente tem ali uma amostra de ciclo 21 de Neovilar, vai dar uma amostra para ela, faz com que ela tome para que ela não engravide sem ela querer. Ou você está num lugar que não existe pílula do dia seguinte, existe a pílula normal, você já sabe como usar, já está aqui o truque. Agora vamos realmente para a pílula de emergência que foi criada para isso, né? Que é a pílula do dia seguinte. Aqui já vem o primeiro problema. Esquece esse negócio de dia seguinte, não é para esperar o dia seguinte, não. A pílula de emergência ela tem que ser tomada o mais rápido possível.
o mais perto possível da relação. Acabou de ter relação, viu que deu problema? Já corre e toma a pílula de emergência, beleza? Por que a gente tem que fazer ela assim tão rápido? Por conta da forma que ela funciona. Ela funciona assim, ela vai atrasar a ovulação. Se você já ovulou, não adianta nada usar a pílula de emergência. Como a gente nunca sabe exatamente se ovulou ou não, sempre vale a pena usar. Corre lá, usa, e aí, se você não tiver ovulado, ela vai atrasar a ovulação. Então, se ela vai atrasar a ovulação, se você já viram a aula de ciclo menstrual, o que ela vai fazer com a menstruação? Ela vai atrasar a ovulação. Então, eu brinco que quando a paciente usa a pílula de emergência, se a menstruação atrasa, ou a pílula deu certo, atrasou a ovulação, e aí funcionou, ou a pílula deu errado, você está grávida. Então, realmente é bem angustiante. Claro que quando você toma a pílula, por ser hormônio, pode ter alguns sangramentinhos ali, pode ter dor de cabeça, dor na mama, porque a dose é mais altinha, né? Mas vale a pena, porque uma gravidez tem muito mais efeito colateral, né? Tem muito mais problema. Então, não afina o endométrio igual as outras pílulas, não atrapalha a nidação, então não é abortiva, né? Não faz nenhum mal se a paciente estiver grávida, tipo, eu tive a relação 3 dias atrás, corri aqui, tomei, será que tem problema para o bebê? Não, não faz mal para o bebê, a dose é relativamente baixa para o bebê. E tem alguns estudos que mostram que ela pode até alterar a função do esperma. A concentração do hormônio ali no útero talvez altere a função do esperma. Então isso aqui tudo eu estou falando para vocês para mostrar que ela não é abortiva. Ela não atrapalha nada se já tiver nidado, se já tiver fecundado, já era, não tem volta mais, né? Nidou, fecundou, ela não tira o embrião de dentro do útero, ela não impede que nada disso aconteça. Ela só atrasa a ovulação. Nós temos duas opções no Brasil, que é a pílula de dose única, que é 1,5 mg, e aqui vem duas, que é 0,75. Aqui vem duas, você vai tomar uma de manhã e uma à noite. Aqui vem dose única, você vai tomar dose única. Ah, Lucas, aqui só tem a de 2 comprimidos. Eu posso tomar os 2 de uma vez? Pode, não tem nenhum problema. Ela foi feita primeiro como 2 comprimidos e depois a gente foi vendo que podia ser uma dose só, que era tão eficaz quanto. Então, na verdade, a gente até prefere a dose única, que ela já chega ali numa eficácia de 85%. Então, é 10% mais seguro do que o método de USP, né? 85% das vezes vai funcionar. Até quando que a gente pode usar um método de emergência, né? Uma pílula de emergência aqui no caso? Até 5 dias após a relação sexual. Então, claro que ela é mais eficaz nos 3 primeiros dias, mas até 5 dias depois ainda vale a pena a gente tentar. Ela vai perdendo eficácia com o passar dos dias. Por quê? Mais chance de ovular, né? Se você toma ela agora, nos próximos 5 dias você não vai ovular. Agora, se você toma ela daqui 3 dias, pode ser que você ovulou ontem. Aí dançou, perdeu, né? Então, isso aqui é muito importante. Ela perde a eficácia se você ficar usando muito? Não, gente, ela não perde a eficácia. A questão é que mulher que usa muito pílula de emergência tá fazendo bobagem, né? Tá fazendo merda. Pílula de emergência é para emergência. Paciente que precisa de mais de uma pílula de emergência por ano, procura outro método anticoncepcional. Esse método que você está usando não tá bom para você. Se ela é usada até 5 dias da relação e antes da ovulação, ela vai sempre funcionar. Mas se ela já tiver ovulado, não muda nada, né? E se você já usa anticoncepcional, aí a gente não sabe se ovulou, se não ovulou, se está usando errado, enfim. Então, não use muitas pílulas de emergência. Se você viu que está precisando de mais de uma pílula por ano, repense o seu método. E os DIUs como métodos de emergência? Vamos lá. O DIU de cobre, ele é bem validado e muito bem estudado. Ele pode ser inserido até 7 dias após a relação desprotegida. Tem lugar que fala 5, tem lugar que fala 7. Vocês lembram lá da aula de DIU que ele já age imediatamente, a gente já coloca, ele já começa a destruir os espermatozoides ali. Ele pode até ser tóxico para o óvulo, então ele ajuda bastante a não engravidar. E ele tem uma eficácia muito superior às pílulas para isso. Uma eficácia de 98,5%. É quase a mesma eficácia do DIU colocado na não emergência, né? Colocado na vida real, que é 99 e tantos por cento. Então aqui, 98,5% é um método que a gente coloca muito pouco como emergência, a gente deveria colocar mais. Rasgou a camisinha, corre, liga, avisa o médico que é uma emergência, talvez ele te encaixa e coloca ali seu DIU numa boa. No caso do Mirena, a gente teve um trabalho em janeiro de 2021 que mostrou segurança para ele ser colocado no método de emergência também. Talvez aquela paciente que já quer usar o Mirena, porque tem muita cólica, muito fluxo, quer um método que melhore, é uma opção, parece ser bastante eficaz, mas ele é um pouquinho menos seguro do que o DIU de cobre, viu? Então, Mirena já está liberado, né? Festa, podemos usar Mirena como método de emergência? Não, gente, ainda temos um longo caminho, tem que ter aprovação, tem que ter isso na bula, tem que ter um processo ainda para acontecer, foi só um estudo que viu, ainda não é uma coisa assim amplamente validada e utilizada. Mas uma paciente que entende isso, que conhece, um médico que é mais, né, seu amigo, não é impossível de ser feito, é relativamente seguro.
Beleza? Então espero que vocês tenham ficado craques nessa aula, acho que ela é muito importante para vocês aprenderem sobre o método de emergência, saber, né, que tem o que fazer no caso de uma camisinha arrebentar, no caso de um método ser usado de forma incorreta, para que vocês não engravidem sem querer. Até a próxima!